Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, Shiur número 27. Hoje, Bezat Hashem, a gente está no Siman Kuf Nun Het 158, as Alachot Kavdalet e Kavhei, 24 e 25. Quem tem o livro, estamos na página 72. Então, na página 72, a gente está na Alachá Kavdalet. Então, está escrito que quando a pessoa, depois de jogar a água na mão, ele faz a brachá de Asher Kideshanu Bemizotav Etzivanu al Netilat Yadayim. Sobre depois de jogar a mão, sobre isso a gente vai falar, depois de jogar água na mão, por que a gente faz a brachá depois, a gente vai falar na próxima alachá, Bezat Hashem hoje, mas agora um pouquinho entrando no texto. Como eu posso chegar e falar Asher Kideshanu Bemizotav Etzivanu? Que eu estou falando, olha Hashem, você me santificou e ordenou que eu faça a mitzvah de Netilat Yadayim, se a mitzvah de Netilat Yadayim é uma mitzvah de Rabbanan, como a gente viu na introdução, é um decreto dos nossos sábios para a gente não acabar impurificando a Trumá. E, entre parênteses, também a impurificação da Trumá, no caso de, por causa da Trumá das mãos, também é um decreto dos nossos sábios. Então, como a gente pode fazer uma brachá e falar na brachá que Hashem nos santificou e nos ordenou a fazer essa mitzvah? Então, a Gemara faz essa pergunta em relação à mitzvah das velas de Hanukkah, mas vale para todas as mitzvot de Rabbanan. Pergunta, como a gente faz Asher Kideshanu Bemizotav Etzivanu? Então, pergunta a Gemara, Echan Tzivanu, onde Hashem mandou a gente fazer as mitzvot de Rabbanan? E aí responde a Gemara, que está escrito no Pasuk, Lot asur min hadavar e asher agidu lechai yamin u'shmol, que você não vai se desviar no que Chachamim vão ordenar para você, nem para a esquerda nem para a direita. Daqui a gente aprende a obrigação de obedecer os Chachamim. Por isso, todas as mitzvot de Rabbanan, a gente faz mitzvah. A gente falou agora exemplo de Netilat Yadayim, velas de Hanukkah, leitura da Megillah. Outras mitzvot de Rabbanan, a gente faz normalmente com brachá. E esse é o motivo, então, que já que a Kadosh Baruch Hu mandou na Torá a gente obedecer aos decretos dos Chachamim, então quando eu vou fazer uma mitzvah de Rabbanan, eu posso chegar e fazer com ela esse texto de Asher Kideshanu, que Deus nos santificou bem mitzvotav, com as suas mitzvot, Vetzivani nos ordenou, e sobre uma mitzvah de Rabbanan. Quer dizer, eu posso usar esse texto mesmo em mitzvah de Rabbanan, já que Hashem mandou a gente escutar os Chachamim. E a gente não muda o texto da Netilat Yadayim, mesmo se a pessoa só vai fazer Netilat em uma das mãos. Digamos que a pessoa está machucada, ele está com gesso em uma das mãos, e por isso ele não vai fazer Netilat Yadayim nessa mão, porque ela está engessada, ele não tem como fazer ela Netilat Yadayim. Então ele vai fazer só na outra mão. Então, eu não venho e falo, olha, faz a brachá de al netilat yad, a gente não muda o texto, mantém o texto original, asher kideshanu bemizotav etzivanu al netilat yadayim, sem mexer no texto. E aí ele traz aqui que se a pessoa, por algum motivo, não consegue fazer netilat yadayim em uma das mãos ou as duas mãos, etc., ele vai falar mais para frente como ele deve proceder. Mas, quer dizer, em relação ao texto da brachá, a gente faz a brachá normalmente Asher Kideshanu Bemizotav Etzivanu al Netilat Yadayim. Em relação a quando ele faz a brachá, agora a gente vai chegar num assunto bastante complicado. Por quê? A Gemara em Masechet Pesachim traz que Kol mitzvot kulam mevarech aleim over lasiatam. A regra é que em todas as mitzvot a pessoa faz a brachá over lasiatan. O que é over lasiatan? Imediatamente antes de fazer a mitzvah. E aí, quer dizer, a Gemara lá em Masechet Pesachim traz como exceção a mitzvah de Tvilá, de mikve, que aí Machloket Rashi, o Tosfot, de qual mikve que está falando, tem poskim que falam Dafka o mikve de Gerim, por quê? Ele falou, enquanto ele é goi, ele não pode fazer brachá. Então ele só vai fazer brachá depois que ele sair do mikve e se converter. Então lá, já que não tem outro jeito, ele faz a brachá depois. Mas a regra é em todas as mitzvot, ele faz a brachá antes. Isso é o que está na Gemara ali.
Aí o Tosfot ali pergunta, se é assim, por que a gente costuma fazer a brachá de Netilat Yadayim depois de lavar as mãos? Se em todas as mitzvot a gente faz antes, por que que em relação a Netilat Yadayim a gente costuma fazer depois? Então, o Tosfot traz duas respostas. O Tosfot fala a primeira resposta, que fala o Tosfot, que às vezes as mãos estão sujas. Quer dizer, quando a pessoa está com a mão suja, antes dele lavar a mão, ele não pode pronunciar o nome de Deus com a mão suja. Então, ele vai fazer Netilat Yadayim, e aí depois ele vai fazer a brachá. Porque já que antes ele estava incapacitado de fazer a brachá, então ele precisa fazer a brachá depois. E aí, nessa situação, é parecido um pouco com o que a Gemara falou em relação a Tvilá. Que o quê? Que a Gemara falou, a pessoa ainda não consegue fazer a brachá. Quer dizer, em relação ao ger, ao convertido, que antes de entrar no mikve ele era goi, e ele só se converte depois de sair do mikve. Então ele não podia fazer a brachá antes. Então a mesma coisa aqui. Antes da pessoa fazer Netilat Yadayim, ele estava com a mão suja, não podia fazer a brachá. Depois que ele fez Netilat Yadayim, agora ele já está com a mão limpa, agora ele pode fazer a brachá, então ele faz a brachá depois. E aí, de acordo com essa opinião, esse é o motivo que Netilat Yadayim também é exceção. Então essa é uma das respostas que o Tosfot traz ali. Outra resposta, o Tosfot traz, que já que está escrito na Gemara, que a pessoa que come o pão com as mãos molhadas, quer dizer que ele não secou as mãos depois de ter feito Netilat Yadayim, ele está comendo o pão também. Por quê? Quando ele joga água na mão, a água purifica a mão, mas a água ela mesma fica impura. E aí ele falou, se ele não secar a mão, ele vai pegar a água impura e acabar encostando no pão. Então fala o Tosfot, secar a mão é terminar a mitzvah, porque até você secar a mão e tirar a água que está impura da sua mão, você ainda não terminou a mitzvah. Então ele falou, olha, a gente primeiro lava a mão, e depois faz a brachá de Netilat Yadayim, e aí depois a gente seca as mãos, e aí depois de secar a mão, aí ele completou a mitzvah. E aí fala o Tosfot nessa outra resposta, que isso também é chamado over le'asiyatan. Também é chamado que ele está fazendo a brachá próximo de completar a mitzvah, porque já que a mitzvah só é terminada na hora que ele seca as mãos, quando ele faz a brachá logo antes de secar a mão, então se chama que ele está cumprindo essa halachá de fazer a brachá antes de completar a mitzvah. E aí, quer dizer, os outros Rishonim trazem também essas duas respostas do Tosfot. O Tosfot em alguns lugares traz uma, em outros lugares traz outra, assim, o Rosh também, etc. Agora, em relação a halachá, então assim, a gente tem as duas respostas do Tosfot. Mas o Beit Yosef ele traz, em nome de alguns Rishonim, Mordechai, e o Sefer Mitzvot Gadol, o Smag, que isso é quando a pessoa faz Netilat Yadayim. Mas qual que é a lei quando a pessoa faz uma Tvilat Yadayim? O que é Tvilat Yadayim? Como a gente vai estudar mais para frente, existe a possibilidade de, em vez de purificar a mão com a caneca jogando água na mão, etc., como a gente está acostumado sempre, a pessoa pode pegar a mão, mergulhar a mão dentro de um mikve, e aí com isso ele purifica as mãos. E aí a gente vai estudar mais para frente quais são as halachot disso, como fazer, como não fazer, etc. Mas o Beit Yosef traz, em nome do Smag e do Mordechai, uma coisa interessante, que nesse caso em que a pessoa fez tvilá nas mãos, quer dizer, ele mergulhou a mão dentro de um mikve ou dentro de mar, rio, etc., algum lugar que serve como mikve, que aí ele purifica as mãos assim. Fala o Beit Yosef que esses Rishonim trazem que não é necessário secar a mão. Por quê? Ele falou, a água do mikve não fica impura. Ele não tem água impura. Quando ele coloca a mão dentro do mikve, não fica água impura na mão dele. A água que está na mão dele já é pura. Se a água já é pura, não é necessário secar a mão. E aí o Beit Yosef acrescenta
que, como a gente falou antes, na halakha, quando a pessoa lava a mão com uma quantidade grande de água, mais que Revit, não precisa nem ser uma quantidade tão grande assim, como a gente falou antes, Revit é meio copo dos copos de plástico, então é 81 ml, 86 ml, então não precisa tanta água assim, mas quando a pessoa joga Revit de uma vez, a água não fica tmeá, a água não fica impura. E se a água não fica impura, então fala o Beit Yosef, não é necessário você secar a mão antes de comer. Baseado nisso, vem o Rav Ovadia e traz uma pergunta, que é o quê? Como a gente faz a brachá de Netilat Yadayim depois de lavar a mão? Hoje em dia, a gente tem água corrente, a gente tem água em abundância, e tendo água em abundância, a gente sempre lava com mais que Revit, como a gente falou outro dia, a caneca de Netilat Yadayim, algumas têm 800 ml, outras têm 1 litro, mas tem mais de 10, tem ou 8, 9 reviot ou mais de 10 reviot. Então, dá para a gente lava com bem mais do que Revit. E aí, se quando a gente lava com mais de Revit, a água não fica tmeá, e não é necessário secar a mão, como falou o Beit Yosef. Então, aí, de acordo com a resposta do Tosfot, que a gente faz a brachá antes de secar a mão para ser overlaciatan, para se chamar que eu estou fazendo a brachá antes de terminar a mitzvah. Fala o Beit Yosef, quando eu lavei com mais que Revit, terminei a mitzvah. E aí, então, pergunta ao Rav Ovadia, se é assim, como a gente pode fazer a brachá depois de lavar as mãos? A brachá teria que ser antes de lavar as mãos. Porque aqui não dá para eu falar a segunda resposta do Tosfot. Então, a primeira resposta, ok, ela continua. A segunda resposta do Tosfot não dá para falar. Agora, verdade que alguns achronim discutem com o Beit Yosef. Então, a gente tem o Bach e o Marshal. Eles falam, por exemplo, que apesar de que o Smag e o Mordechai falaram que quando a pessoa mergulha a mão no mikve, ele está isento de secar a mão. Ele falou, mas quando ele lava com água jogando na mão, mesmo que é mais de Revit e que a água não pega tumá, ainda assim é necessário ele secar a mão. Isso também faz parte da mitzvah. E aí, quer dizer, eles falam, isso é parte da mitzvah. A Chachamim não quiseram fazer diferença quando ele joga de um jeito ou de outro, mais de Revit, menos de Revit. Então, de qualquer maneira, eles falam que é necessário a pessoa secar as mãos de qualquer jeito assim. E aí, de acordo com isso, que eu preciso secar a mão de qualquer jeito, então, já que é necessário secar a mão, e secar a mão é parte da mitzvah, volta a resposta do Tosfot. E assim, também é a opinião do Levush. O Levush traz que, além disso, precisa secar a mão para não comer a mão não comer o pão com mão molhada, que isso é falta de educação. Mas, então, por isso ele fala, de qualquer jeito, você tem a obrigação de secar a mão. E assim também o Radbaz concorda com isso, e por isso, de acordo com ele, secar a mão é necessário, sendo secar a mão necessário, eu poderia fazer a brachá antes de secar a mão. Mas o Rav Ovadia pergunta, tá bom, tudo isso de acordo com esses poskim, mas eles vão contra a opinião do Shulchan Aruch. A gente falou, a opinião do Shulchan Aruch no Beit Yosef é que quando a pessoa usa mais que Revit, não é necessário ele secar a mão. Então, como a gente vai fazer? A gente faz a brachá contra a opinião do Shulchan Aruch. Então, a verdade aqui, a gente tem, como a gente falou, a outra resposta do Tosfot, que o motivo que a gente faz a brachá de Netilat Yadayim depois é porque talvez a pessoa está com a mão suja, e se a pessoa está com a mão suja, ele não podia fazer a brachá antes, então por isso ele faz depois. Essa outra resposta continua ok. Então, a gente teria que se apoiar nela. O Rav Ovadia traz que, a princípio, eu tenho aqui uns fakes feika. Na verdade, aqui no livro ele traz duas opções de fakes feika. Uma ele traz dele, depois ele traz uma diferente do Rav Ovadia. O que é as fakes feika? Quando a gente tem duas dúvidas e que, por causa disso, a gente pode se apoiar nessa opinião. Então, eu tenho duas dúvidas aqui. Quais são as duas dúvidas? A primeira dúvida, qual a resposta principal do Tosfot?
Se o motivo que eu faço a brachá depois é porque a minha mão está suja, conforme a primeira resposta do Tosfot, e aí não tem a ver hoje em dia ou não hoje em dia. Ou se é porque eu preciso fazer a brachá antes de secar. E mesmo se eu falar como a segunda resposta, que o motivo que eu faço a brachá depois é porque antes de secar, talvez como o Bach e o Marshall, que mesmo quando a pessoa lavou com mais de Levit, a pessoa precisa secar a mão. Então, de um jeito ou de outro, eu tenho aqui dois fekot para me apoiar e falar que, de qualquer jeito, eu preciso, eu faço a brachá depois da Netilá. No próprio Yebia Omer, o Rav Ovadia traz uns fakes feika um pouquinho diferente do que o que eu falei agora. Ele traz os fakes feika seguinte coisa. Ele falou assim, isso que a Gemara em Pesachim falou, que eu faço a brachá antes de cumprir a mitzvah, ele falou assim, a Gemara em Pesachim falou isso. Assim é a halakha. Eu tenho que fazer a brachá antes de cumprir a mitzvah. Mas tem uma machloket nos Rishonim, se essa Gemara, que fala que eu tenho que cumprir fazer a brachá antes, ela é imprescindível. Quer dizer o quê? Se ele esqueceu de fazer a brachá antes, ele perdeu a brachá, ou se ele pode fazer depois. Então, alguns Rishonim, assim o Orzarua, o Agaot Ashri, entre outros, o Ritva, o Meiri, falam que a pessoa pode fazer a brachá mesmo depois de ter cumprido a mitzvah. Isso que a gente faz a brachá antes de cumprir a mitzvah é só lekatchila. Mas o Diavad, se a pessoa esqueceu, ele pode fazer a brachá depois. Falou Rav Ovadia, olha, é verdade que a halakha é como o Rambam e os outros poskim, que a gente, depois de terminar a mitzvah, a pessoa não pode mais fazer a brachá, que de acordo com boa parte dos poskim, isso é brachá levatalá. Mas não deixa de ser uma dúvida, porque a gente tem a opinião do Orzarua, que isso que a gente faz a brachá antes é só lekatchila, mas se a pessoa perdeu, ele pode fazer a brachá depois. Então, falando, eu tenho aqui dois fekot. Qual é os dois fekot? Primeiro, safek é se ele pode fazer a brachá depois. Porque tem gente que fala que ele pode fazer a brachá depois. Então, mesmo que já secou, já acabou, já foi, etc., ele ainda pode fazer a brachá de acordo com o Orzarua. E mesmo se eu falar que ele não pode fazer a brachá depois, talvez, como os poskim, o Bach e o Marshall, que ele tem a obrigação de secar a mão, mesmo que ele fez com mais de Levit. Então, por isso, fala o Rav Ovadia, já que eu tenho os fakes feika, dá para se apoiar, e assim que se faz a brachá depois da Netilat Yadayim. Porém, no Beit Yosef, o Beit Yosef levanta, que ok, a gente falou aqui duas respostas no Tosfot, opinião do Rosh, Ritva, etc. Mas todos esses Rishonim vieram justificar porque eu também posso fazer depois. Então escreve o Beit Yosef, a princípio, a pessoa que faz a brachá antes de fazer a netilá, cumpre a mitzvah de acordo com todas as opiniões. Quer dizer, ele tem que tomar cuidado com a primeira resposta do Tosfot, que a mão dele precisa estar limpa, que se a mão está suja, aí ele precisa lavar ela antes de fazer, etc. Ok, mas se ele faz a brachá logo antes de fazer a netilat yadayim, fala o Beit Yosef, isso vale para todas as opiniões, porque tudo que o Tosfot veio falar é porque eu também posso fazer depois. Olha, o secar a mão também faz parte da mitzvah. Então, tá bom, isso é um motivo que eu ainda posso fazer a brachá, mesmo depois que eu já joguei água na mão, mas posso fazer antes. Porém, o Remá, que aparece ali no Shulchan Aruch, traz que a Netilat Yadayim, a brachá, deve ser feita depois de lavar as mãos, e assim é o costume, principalmente o costume dos Ashkenazim, que o Remá traz que esse era o costume dos Ashkenazim, mas mesmo os Faradim, hoje em dia, costumam conforme o Remá. Então, Matei Eudá traz que, apesar de tudo isso, como o Shulchan Aruch escreve, e aí quer dizer, o próprio Shulchan Aruch, ele traz para a pessoa fazer a brachá antes de lavar a mão, mas depois ele fala, porém o costume é fazer depois de lavar a mão, e, então quer dizer, o próprio Shulchan Aruch testemunha que o costume dos Sefaradim, já na época dele, era de fazer a brachá da Netilat Yadayim depois de ter lavado a mão. Mesmo assim, o Matei Eudá, um dos mefarshim do Shulchan Aruch, ele conclui que se a pessoa quiser fazer conforme o Beit Yosef e o que o Shulchan Aruch fala, para a pessoa fazer a brachá antes, ele tem onde se apoiar,
porém ele fala para não fazer isso em público. Ele fala para não criar problemas, as pessoas não sabem, etc. E todo mundo costuma diferente. Então ele fala, quer fazer na sua casa, sozinho, discretamente, pode fazer a brachá antes de lavar a mão. Mas tá em público, faz igual todo mundo e faz a brachá depois de lavar a mão. O Mishnah Brura, no Biur Halachá, também traz que, já que de acordo com o Rambam e alguns Rishonim, ele teria que fazer a brachá antes de lavar a mão, ele fala, olha, se ele faz assim, ele tem aonde se apoiar, desde que ele tenha certeza que as mãos dele estão limpas. Se ele tiver com as mãos sujas, aí como a gente falou antes, ele não pode fazer a brachá com a mão suja, e aí ele faz a Netilat Yadayim para limpar as mãos, e aí ele pode fazer a brachá. E aí, quer dizer, hoje em dia o costume é fazer a brachá depois da Netilá, como a gente falou no começo, como o Remá traz que esse é o costume, e assim o Kaf HaChaim traz que é o costume do Sefaradim. Principalmente porque, fala o Kaf HaChaim, que o Arizal traz que precisa fazer dessa maneira, e o Ben Ish Chai também é assim, ele falou, de acordo com a Kabbalah, a brachá precisa ser depois. De acordo com o Pshat, a gente viu vários motivos para fazer a brachá, que pelo menos ela pode ser feita depois. Então, por isso, fala o Kaf HaChaim, assim que é o costume e assim que a pessoa deve se comportar. Então, ele falou, segue o costume, vai igual todo mundo, faz a brachá depois. Por que pode fazer a brachá depois? Então, a gente falou, ou porque às vezes a pessoa está com a mão suja, então por isso já ficou o costume de fazer sempre a brachá depois, como a primeira resposta do Tosfot, ou conforme a segunda resposta do Tosfot, porque eu ainda não sequei a mão. E mesmo que a gente falou, olha, tem posquim que falam que hoje em dia nem precisa secar a mão, a gente falou os fakes para justificar porque pode fazer a brachá depois. Mas, resumindo, hoje, se faz, a pessoa primeiro joga a água na mão, e depois, enquanto a mão ainda está úmida, ele faz a brachá de Asher que deixar no Memzotav Etzivah no Netilat Yadayim, e só depois que ele terminar a brachá é que ele vai secar a mão. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u Baruch para todos.